falando que nosso mestre não presta, e vamos ver o argumento dos Playmobil que estão... Não prestava o Jesus da Bíblia. Quem é o próximo? O nosso mestre não tá no Velho Testamento, tá, pessoal? É claro que provavelmente ele vai citar aí esse Playmobil, vai citar Isaías 53, mas ele tá mentindo pra vocês, tá? Os judeus esperam o anticristo até hoje, tá? Eles não aceitaram o nosso mestre como Messias não, tá, gente? Ele está mentindo se ele citar Isaías pra vocês. De Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, Isaías 53, não é Jesus lá, tá? Jesus nunca cumpriu nada do Velho Testamento, pelo contrário, foi sempre contra os ensinamentos de Moisés, tá, gente? Os ensinamentos de Moisés é só morte, tá? Vamos ver mais o que ele vai falar aqui. Okay. Isso, Betseba ali é o que vai gerar ali. Betseba? Ele falou Betseba, gente. A Davi, a Betseba prostituta, ele já tá chamando, então, Jesus de filho de puta, é isso? Olha pra você ver como é que esses judaizantes são, né, pessoal? Já tá chamando já Jesus de filho de puta. Porque Davi, a Mical não quis Davi, não. Aí Davi foi lá e ficou com a estrangeira lá, transgrediu a lei do Jeová, do Javé, pegou a estrangeira que não podia pegar a estrangeira, e pegou a estrangeira prostituta ainda, a Betseba. Aí nasceu Salomão, nasceu essa raça toda aí, tudo filho de puta. Aí ele tá falando que Jesus era filho de puta. Jesus não era filho de puta não, tá, ô judaizante? Ele nasceu do espírito, tá? E de uma virgem, tá? A grande questão pra você é, sim, Jesus foi a maior referência, eu diria, de cristianismo, a referência do cristianismo, mas foi o maior... Jesus nunca foi do cristianismo. Ele nem sabe o que ele tá falando aí. Jesus nunca foi do cristianismo, cara. Aonde tá na Bíblia que Jesus tinha templo religioso e era cristão? Não tem, tá, gente? Não existe, tá? Pelo contrário, ele derrubou o templo do Jeová do Velho Testamento, tá? Do Javé. Não ficar na pedra sobre pedra. Uma pessoa, principalmente questão de Bíblia, né, que eu percebo aí que você precisa aprofundar um pouquinho mais, principalmente pra quem aí talvez não tenha estudado grego hebraico. E outra coisa, a gente pode falar sobre isso. Só pra lembrar, tá? Quando o cara, ele fala que ele é estudioso assim, o pai não tá nele, tá? O Jesus, ele disse, graça te dou, ó pai, que tiraste o entendimento dos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos, tá, pessoal? Quando ele fala que ele sabe de grego e hebraico aí, ele já não tem o pai, tá? Porque Jesus não era hebraico, não era hebreu, tá, gente? Ele era aramaico, tá? A língua principal de Jesus era aramaico, tá, gente? Eles mentem pra vocês, tá? Jesus nunca foi hebreu, tá? Ciência também, você vai ver do início ao fim, basicamente um cara que está ensinando você a ser alguém que vai ter que se sujeitar, por exemplo, ao mal. Então você não pode resistir ao mal, você tem que dar a outra face, você tem que pegar, e por exemplo, que eu já comentei antes, você tem que odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha. Olha o que ele tá falando aí, não tem base nenhuma, tá? Porque Jesus, ele falava em parábolas, tá, gente? Isso daí que ele tá falando que Jesus mandava odiar o pai e a mãe, nada a ver, tá, pessoal? Eles não têm o mistério dos céus, pessoal. Jesus nunca falou pra odiar o seu pai e sua mãe, tá, pessoal? Nunca falou, tá? Ele falou até que a mãe dele e os irmãos dele são aqueles que crêem nele, entendeu? Quando o pai e a mãe dele vai procurar ele, entendeu? Nunca falou pra odiar ninguém, tá? Pelo contrário. Ao invés desses judaizantes, dessas cédulas que os judaizantes levantam aí falando que são ateus, mas não são nada, né? São judeus. Porque veja, ele não bate em nenhum momento em Moisés, né? No Elias, no Davi, né? Ele vai bater no Jesus que nunca matou ninguém, né? Qual é a sua própria vida? Senão você vai dizer que meu discípulo, ele deixa claro o seguinte, se alguém for construir alguma coisa que você tem que pegar e analisar direito, então, pra me seguir, faça os cálculos, que tem que ser desse jeito aqui, carrega a tua cruz, senão você não é o meu discípulo. Do mesmo jeito ele falava, isso que eu vim aqui pra trazer fogo à terra, quem dera, ela já estivesse a arder. É aquele mesmo cara que pega e trata a mulher Fenícia como cachorrinha, né? Não, ele tá tirando tudo de contexto, porque ele é ateu, né, pessoal? O pai não tá com ele, né? Quem chamava as pessoas, se pegar esse texto que ele tá falando aí, tá, pessoal? Quem chamava as pessoas de cachorro, de cão, de animal, eram os judeus. Aí a Judeia, a Judeia não, a gentil, vem até o Messias com esse mesmo pensamento dos judeus, tá? Falando bem dos judeus. Aí Jesus, ele olha pra ela e fala assim, ué, ele dá essa referência que os judeus chamam os gentios de cachorro, tá? Ele dá essa referência, ele não fala que a mulher é cachorra, tá? Cachorra animal, tá, gente? Ele dá a referência que a mulher tá debaixo da lei de Moisés, e na lei de Moisés, ela própria é considerado um animal para os judeus, tá? E ela vem falando bem dos judeus para o Messias. Aí o Messias tenta dar uma alertada nela pra ela sair do judaísmo, porque pro judaísmo ela era uma cachorra, um animal, tá? Tá testando a fé dela, quer dizer que pra testar você tem que humilhar a pessoa, cometer xenofobia e tudo mais, então não faz sentido também. Aí ele vai falar que eram os judeus que faziam isso? Não vai, né, pessoal? Porque esse cara aqui, ele não é o ateu raiz, tá? Eu acredito que esse daqui, que é só pelo jeitão dele, meio folgado, esse cara aqui é colocado aí, tá, pessoal? Pelos judeus pra falar que é ateu, pra ficar batendo em Jesus, falando que Jesus era tudo de ruim. Mas não é nada, né, pessoal? Porque ele não sabe interpretar texto, né? Não sabe interpretar um texto, não sabe pegar a Bíblia aí, abrir e ler direito o que tá escrito, né? Aí fica difícil, né? Como é que um cara que nunca estudou português, né, vai saber de alguma coisa? Porque ele sabe de todas as coisas, né? Se ele sabe de todas as coisas, mas ele se... Nossa, que grande sua fé, ele se surpreende ali. Estranho pra alguém saber onde Felipe estava e ele tava... Jesus, ele faz até uma pergunta pra ela, tá? É lícito tirar das pessoas, dos judeus, e dar aos cachorrinhos? Ele fala um negócio assim, é lícito? E a mulher, já sabendo do judaísmo, ela ia falar que não. Mas Jesus estava falando, ué, mas você é gentil, por que você tá dando uma de judeu? E chegou até o Messias falando, chamando o Messias de alguma coisa do judaísmo. Aí o Messias dá uma alertada nela, ô, você é gentil, cara. O judeu você é cachorra, entendeu? Mas o que ele faz no final, pessoal? Cura ela, tá? Só que ele não vai falar, né? Ele parou ali, né? Onde ele fala que Jesus agride.